Inicio esse nosso encontro com os agradecimentos aos organizadores, na pessoa do professor Rodrigo Calado, do professor Arlindo Felipe Júnior, do professor Adenilson Simão e da professora Fátima Nunes. Meus agradecimentos pela oportunidade desse convívio, no qual nós vamos abordar o tema desse workshop, que é o impacto da pós-graduação para a sociedade em parceria com o Egida. Sem demora, vamos dar início à nossa apresentação, seguida com as perguntas que serão encaminhadas através do Egida e do Projeto Métricas, em nome dos integrantes e pesquisadores associados do Projeto Métricas. Eu gostaria de cumprimentá-los a todas e todos. O tema que nós vamos abordar hoje se refere ao impacto da universidade. Para dar início, convém lembrarmos 5 desafios que as universidades estão enfrentando e estão para enfrentar ainda mais ao longo do período de 2026 a 2030. Em primeiro lugar, a defesa da autonomia universitária, em especial frente à reforma tributária. A inteligência artificial nos Large Language Models, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, e no que foi chamada a quarta missão da universidade, que é a elaboração e proposição de políticas públicas. A ciência aberta, em termos de acessibilidade ao conhecimento e também a divulgação das metodologias de coleta e análise de dados, mas também o efeito China, já que a China está evoluindo muito rapidamente dentro de uma estrutura política, econômica, social bem distinta daquela dos países ocidentais. O quarto desafio é, diante das rupturas e transformações do século XX, na questão geopolítica, social, econômica, digital, tecnológica, é a construção permanente da identidade universitária frente a essas rupturas. E tudo isso nos leva à pergunta central da nossa discussão de hoje, é como prestar contas à sociedade. Para abordar esse tema, nós vamos começar lembrando 2 economistas reconhecidos com o Prêmio Nobel de 2024 e 2025, o Daron Acemoglu e o Joel Mokyr. Eles foram reconhecidos pela sua contribuição à história econômica, mostrando o foco na qualidade das instituições, no caso do Acemoglu. Instituições políticas, econômicas e educacionais de qualidade são essenciais para o desenvolvimento sustentável. E no caso do professor Joel Mokyr, reconhecido nesse ano de 2025, é a valorização do conhecimento da inovação com políticas que incentivem a pesquisa científica, a educação e a inovação tecnológica como motores do desenvolvimento econômico. No caso do Acemoglu, a pergunta de qual é o papel das instituições educacionais, a resposta do economista reconhecido com o Prêmio Nobel, ele coloca 3 grandes responsabilidades: a formação do capital humano, a educação de qualidade, fundamental para capacitar indivíduos a participar efetivamente da economia e da vida política, contribuindo para o fortalecimento do que ele chama de instituições inclusivas. E no caso, a participação cidadã, com a educação que forma cidadãos informados, capaz de demandar instituições melhores, transparência e participação política, reforçando o ciclo virtuoso das instituições inclusivas. E, finalmente, a redução das desigualdades com instituições educacionais acessíveis e equitativas que ajudam a reduzir desigualdades sociais, permitindo maior inclusão econômica e política, o que é crucial para o desenvolvimento sustentável. Já no caso do Joel Mokyr,
ele foca mais no papel das instituições educacionais com relação à ciência, tecnologia e inovação. Ele entende que o papel das instituições educacionais é promover o conhecimento e a inovação, universidades e centros de pesquisa para gerar, validar e disseminar conhecimentos científicos, indutoras de cultura científica e intelectual, essa cultura da liberdade intelectual, do pensamento crítico e do debate aberto, mas também são instituições que vão construir pontes entre o conhecimento acadêmico e sua aplicação prática. Agora, nós utilizamos várias vezes a palavra instituições, instituições educacionais. O que são instituições educacionais? Instituições educacionais são estruturas organizacionais que têm uma função social que transcende os indivíduos e suas intenções por meio de regras e normas que condicionam seus comportamentos para se desincumbir da missão institucional. Dentro dessas instituições educacionais, que ao mesmo tempo procuram cumprir com sua missão e assegurar a liberdade acadêmica, nós vamos encontrar um tipo de universidades que são chamadas National Building Universities, que são instituições educacionais que promovem a identidade, a unidade e o desenvolvimento de uma nação. Muitas das nossas unidades fundadoras da Universidade de São Paulo, antes de 1934, e com a própria criação da Faculdade de Filosofia, nós vamos encontrar no direito, nas engenharias, na medicina, essa concepção de National Building Institutions. Elas fomentam o senso de pertencimento, incentivam a integração cultural, combatem as desigualdades e ajudam a moldar políticas públicas e instituições nacionais. Há uma referência no PowerPoint que vai ser compartilhado de um caso específico da National Building University in a Global Environment, do Case of Australia, que foi publicado em 2002 na Higher Education. Isso então nos leva a 5 perguntas que nós vamos procurar responder ao longo desse nosso convívio. Em primeiro lugar, quais são os conceitos para monitoramento de impactos? O que diferencia as métricas de resultados e as métricas de impacto? O que são métricas de impacto centradas na sociedade? Como o monitoramento de impactos pode contribuir para a prestação de contas à sociedade? E voltaremos aos desafios 2026-2030. Conceitos. Métrica. Métrica é uma medida para quantificar a realização de um objetivo ou meta. Dado. Dado é uma evidência para a mensuração de uma atividade acadêmica. Indicador é o conjunto de 2 dados para monitorar o desempenho da instituição de ensino superior. Por exemplo, número de alunos por professor. Nós estamos juntando 2 dados, que são 2 métricas, para efeito de construir um indicador. Número de egressos em relação aos ingressantes é um indicador. Número de publicações por unidade de ensino e pesquisa é um indicador. O resultado. Resultado é o produto decorrente de atividade de ensino, pesquisa e extensão. Já o impacto é o efeito desse resultado, é o efeito econômico, social, ambiental, cultural, decorrente de um resultado. Para poder voltar a esses conceitos, e antes de abordar especificamente resultados e impactos, nós vamos lembrar a universidade como um sistema dinâmico, onde nós temos insumos, que são os recursos do contribuinte, que vão ser trazidos para a universidade por uma decisão do legislativo e do executivo, os processos, que são as atividades realizadas, são as atividades fins da universidade, os resultados, que são o número de egressos,
acesso a conhecimento, a extensão, a cultura, a eficiência e eficácia na gestão dos recursos, mas os impactos são os egressos que estão contribuindo para a construção da nova era. É a excelência do conhecimento e sua apropriação social. São os docentes e os egressos como profissionais e lideranças na sociedade. São os efeitos das atividades culturais e de extensão e é também uma governança universitária exemplar. Tudo isso apoiado ou permeado permanentemente pelos valores universitários que fazem parte do Código de Ética da nossa Universidade de São Paulo, que são esses valores dos princípios de liberdade, justiça, dignidade humana, solidariedade, respeito, colaboração e autonomia em relação aos poderes políticos e a defesa da universidade como instituição social. Os recursos orçamentários, como dissemos, são professores, funcionários, infraestrutura física e investimentos. Lembrem que o contribuinte teria outra alternativa de alocar recursos, mas prefere ele, através dos processos decisórios coletivos, alocar os recursos na universidade. Portanto, devemos prestar conta a esse contribuinte. As atividades relativas aos processos são as disciplinas e cursos oferecidos, os estudos e pesquisa, a orientação de estudantes, iniciativas junto às comunidades, as parcerias com as entidades locais, e elas identificam o esforço e empenho, apresentam o pensar e o fazer da universidade. Já os resultados são os números de alunos formados na pós-graduação, relatórios técnicos, pareceres emitidos, patentes depositadas, softwares registrados. Qual é a contribuição dos resultados? É que eles nos ajudam a identificar produtos e serviços gerados, apresentam evidências tangíveis e verificáveis decorrentes dos processos. Quem avalia os resultados? O resultado é avaliado pelos pares, tendo por foco o rigor científico e a qualidade. No caso dos resultados, o que se privilegia são as métricas de excelência e a qualidade da pesquisa, do ensino, da extensão, distanciando-se de uma perspectiva de saturação e hiperprodutividade. Aqui nós nos referimos aos resultados que são registrados, comparando essencialmente o currículo Lattes com a súmula curricular da FAPESP. O currículo Lattes acaba gerando uma tendência de apresentação de hiperprodutividade. Tudo deve ser incluído e, portanto, perdemos uma percepção do mais relevante. Já a súmula curricular da FAPESP, de 4 páginas, ela exige do pesquisador ou da pesquisadora revelar o que há de mais importante na sua trajetória acadêmica e profissional. Portanto, nós temos aqui uma diferença na forma de apresentar resultados, privilegiando-se, obviamente, a concisão, a objetividade e a identificação da relevância. Agora, quem avalia o impacto? O impacto não é avaliado necessariamente por pares, pode também ocorrer, mas o impacto é avaliado pelos destinatários do conhecimento e os beneficiários dos serviços prestados, assim como as outras partes engajadas, nos referimos aos stakeholders, tendo por foco a qualidade e a relevância. São valorizadas as métricas co-construídas com os destinatários do conhecimento e usuários dos serviços. Quando nós estamos concebendo um projeto de pesquisa com objetivos aplicados ou um projeto de extensão e queremos alcançar uma determinada comunidade, organizações não governamentais, governo, empresas, sentar juntos na concepção do projeto para construir as métricas de impacto é uma garantia que quando o projeto será concluído, haverá um melhor alinhamento entre as expectativas dos destinatários e os construtores do conhecimento novo. Isso nos leva agora à terceira pergunta. Já que apresentamos os conceitos, apresentamos a diferença entre métricas de resultados e de impactos, resultados avaliados pelos pares
impactos co-construídos com os destinatários e beneficiários, vamos agora ao que são os indicadores de impacto centrados na sociedade. Eles podem ser indicadores sociais, econômicos, ambientais, culturais, de inovação e de governança. Caberá a cada coordenação de pós-graduação ver, em função da sua área de conhecimento, como veremos daqui a pouco, quais são os indicadores mais apropriados para revelar o seu impacto. Esses indicadores centrados na sociedade, nós temos que levar em conta que a universidade é constituída por várias concepções: liberal, utilitária, de pesquisa e social. Nós podemos eventualmente listar outras concepções, mas escolhemos essas quatro que revelam como é nos colegiados centrais que essas concepções vão se encontrar. Cada departamento, cada unidade de ensino e pesquisa abraça e é condicionada pelo tempo, pelos valores, apesar de termos valores que nos unem a todos, mas é claro que a concepção liberal, no sentido de liberal arts, ela procura formar pessoas cultas, com visão crítica, atentas aos valores da cidadania. Já a concepção utilitária, que nós vamos encontrar, por exemplo, nas engenharias, ou mesmo na medicina, é formar profissionais com habilidades e competências técnicas para resolver problemas. A agronomia, a odontologia. A concepção de pesquisa, que vamos encontrar nessas mesmas áreas de conhecimento, mas muito mais nas áreas, eu diria, de pesquisa básica, que veremos daqui a pouco, a física, a química, a biologia, a botânica, formar cientistas com possibilidades infinitas de buscar a exatidão para a construção do conhecimento. E, finalmente, uma concepção social, onde nós encontraremos a saúde pública, a educação, que é formar agentes de transformação para responder às demandas sociais da sociedade, educação, nutrição e renda. O que nos distancia nessas várias concepções é o tempo, porque, evidentemente, o tempo da física, da química, da astronomia não é o tempo da área de comunicação, por exemplo, ou a área da psicologia. Então, nós temos tempos que vão variar dependendo das áreas de conhecimento. O tempo da idade física de uma pessoa. Do outro lado, o tempo dos não nascidos, que ainda não vieram e que as áreas de meio ambiente se preocupam com a conservação da natureza muito além das gerações atuais. Mas o que nos une nessas concepções de universidade são nossos valores. É o direito à pesquisa, o pluralismo, a tolerância e a autonomia em relação aos poderes políticos e o dever de promover princípios de liberdade, justiça, dignidade humana e solidariedade. Indicadores de impacto, portanto, na pós-graduação são efeitos reais e verificáveis junto a destinatários ou beneficiários de resultados do ensino, pesquisa e extensão. Efeitos sociais, econômicos, ambientais, culturais, de inovação e de governança decorrentes total ou parcialmente de um programa de pós-graduação. Vamos agora dar exemplos para concretizar esses indicadores, chamados indicadores de impacto. Nós escolhemos as áreas, que são as áreas do CNPq, para dar exemplos muito concretos. Ciências exatas da Terra. Um exemplo de impacto: a redução percentual anual do volume de resíduos gerados por processos industriais após a implementação de tecnologia desenvolvidas pelo programa de pós-graduação. No caso das engenharias, tecnologia ou solução do programa de pós-graduação efetivamente implementada por empresa ou empresas ou órgãos públicos que resultaram em melhoria comprovada e mensurada de desempenho e eficiência. No caso das ciências agrárias, aumento percentual da produtividade agrícola ou animal em propriedades que adotaram técnicas desenvolvidas pelo programa de pós-graduação.
Ciências da saúde. Redução de prevalência de uma condição de saúde pública após a adoção de protocolos ou intervenções derivadas das pesquisas de pós-graduação. No caso da linguística, letras e artes, um único exemplo: o número de bens culturais preservados e restaurados com métodos desenvolvidos no programa de pós-graduação, acompanhado de avaliação por órgãos de patrimônio. Ciências sociais aplicadas. Mudança mensurável, por exemplo, aumento no percentual de renda, diminuição no percentual de violência, aumento no percentual de acesso a serviços em comunidades atendidas por projetos de extensão associados ao programa de pós-graduação. Nas ciências humanas, políticas institucionais ou governamentais contendo recomendações ou evidências produzidas em pesquisas do programa de pós-graduação. Nós voltaremos ao Policy Brief, que aliás também será abordado pela professora Fátima Nunes. Ciências biológicas. Aumento da população ou recuperação de espécies monitoradas após a aplicação de métodos de conservação derivados das pesquisas de pós-graduação, no caso dos polinizadores. Interdisciplinar. Políticas públicas em nível municipal, estadual ou federal, modificadas ou criadas a partir de evidências geradas pelo programa de pós-graduação. Mas é claro que virá a pergunta sobre a pesquisa básica, porque sempre que discutimos a questão do impacto, especialmente no caso das áreas aplicadas, é feita a pergunta sobre a pesquisa básica, como monitorar o impacto da pesquisa básica. É por isso que nós vamos dedicar algumas reflexões sobre a pesquisa básica que almeja gerar conhecimento novo e fundamental sem uma aplicação prática imediata prevista. Ela busca compreender princípios, causas e fenômenos naturais ou sociais de forma ampla, contribuindo para a ampliação do saber em uma área específica. Ela é essencial para o avanço da ciência, pois fornece a base teórica que pode ser utilizada posteriormente em pesquisas aplicadas ou no desenvolvimento tecnológico. Exemplos de pesquisa básica que já são reconhecidos na física, os estudos das propriedades fundamentais da matéria; na química, a investigação das estruturas moleculares; na biologia, a pesquisa sobre os mecanismos celulares; na matemática, o desenvolvimento de teorias, fórmulas e métodos; na astronomia, o estudo dos corpos celestes, do universo e suas origens; nas ciências sociais, a investigação das estruturas sociais. E quando nós mencionamos esses exemplos de pesquisa básica, todos nós nos reconhecemos nesses vários exemplos, porque eles foram determinantes em seguida para o avanço do conhecimento aplicado, das tecnologias e das inovações. Mas quais seriam as métricas de processo na pesquisa básica? Porque da mesma forma que pensamos na pesquisa aplicada e nas áreas aplicadas em insumos, processos, resultados e impactos, vamos fazer o mesmo na pesquisa básica. No caso, as métricas de processo seriam o número de projetos de pesquisa básica ativos, por exemplo, 15 projetos de pesquisa em biologia molecular financiados no último ano. A participação em redes científicas, como, por exemplo, uma parceria com o CERN em pesquisas de física de partículas. A formação de talentos, como, por exemplo, 10 alunos concluíram um doutorado na área de química nos últimos 2 anos. Investimentos em infraestrutura científica, a aquisição, geralmente com recurso de agências, de um microscópio eletrônico de última geração para o laboratório de materiais. Veja que essas seriam as métricas de processo. O que nos leva à métrica de resultados. A métrica de resultados tem que ver, evidentemente, na pesquisa básica, com publicações, como, por exemplo, um artigo publicado no Journal of Biological Chemistry, com mais de 200 citações, o número de egressos vinculados a centros de pesquisa. 80% dos nossos doutores formados pelo programa estão vinculados a centros de pesquisas nacionais ou internacionais. Descobertas científicas reconhecidas entre pares,
a identificação de uma nova enzima com potencial para tratamentos médicos validada por especialistas, prêmios e distinções e colaborações internacionais, como, por exemplo, uma pesquisa premiada pelo Conselho Europeu de Pesquisa e uma colaboração específica com uma universidade da Alemanha. Esses são os resultados. Agora vamos aos impactos. Os impactos da pesquisa básica. É o número de egressos que lideram um projeto de pesquisa, que coordenam centros de pesquisa e publicações de alto impacto. Um ou mais doutores que lideram um centro de pesquisa financiado, por exemplo, pela FAPESP, CNPq ou pela União Europeia. Mudanças em paradigmas científicos, o avanço significativo no conhecimento, a proposta de uma nova teoria sobre o comportamento das células-tronco que influencia pesquisas subsequentes, a reputação científica global, e essa é uma métrica de impacto, participar de um consórcio internacional para a pesquisa em energias renováveis com a coautoria em publicações de alto impacto. Essas coautorias com outros países e com outras instituições, que sejam acadêmicas ou não, é que vão revelar a reputação de uma instituição acadêmica. A incorporação de novos conhecimentos em tecnologias de ponta, por exemplo, um protótipo de sensor ambiental baseado em descobertas do programa citado em roadmap tecnológicas, como no caso da física da luz. Isso nos leva agora para a penúltima pergunta, o penúltimo item, que é como o monitoramento de impactos pode contribuir para prestar contas à sociedade. Aqui nós estamos trazendo referências publicadas na nossa trilogia do Repensar a Universidade. Nós temos trabalhos que dependem da geração de indicadores dos programas de pós-graduação, das unidades de ensino e pesquisa, que vão convergir para a preparação desses relatórios. Nós temos o relatório preparado pelo professor Azoni, Vassalo e Haddad. As três grandes universidades públicas paulistas se valem o que custam. Um trabalho dos colegas da Unicamp, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, o impacto da Unicamp, e em seguida do ex-reitor da Unicamp, hoje ele é diretor executivo da Academia do Terceiro Mundo, lá em Trieste, estágio de comunicação das universidades para o combate aos distúrbios da informação e pseudociência e da negação científica. Outra forma de prestar contas é por área de conhecimento, as áreas que nós citamos algumas. E aí nós temos um relatório feito pelo Projeto Métricas sobre como fortalecer os laços com os empregadores dos egressos e como conectar áreas de conhecimento com suas comunidades locais, redigido pelo professor Luiz Nunes de Oliveira, do Instituto de Física de São Carlos. O texto dele é o diálogo entre as áreas do conhecimento e a sociedade, diversidade, uma rota para a convergência. Em seguida, nós também abordamos o tema da prestação de contas a nível do docente. E aqui tivemos um projeto em parceria com a Declaração DORA, a Declaração de São Francisco, onde podem encontrar como repensar essa prestação de contas em ensino-pesquisa em termos de resultados e impactos, e também da nossa pesquisadora associada Giovana Lima, que também hoje é diretora executiva da Declaração DORA, como avaliar os impactos com base em evidências. São fontes que são colocadas à disposição. Antes de seguir para o último tema, que são os desafios, eu queria registrar a importância de algo que será abordado também pela professora Fátima Nunes, que como conceber e propor políticas públicas decorrentes de pesquisas, que é o que o professor Vahan Agopian chamou de quarta missão da universidade, no encontro dos 6 reitores que nós tivemos em setembro. Em primeiro lugar, conceber no delineamento da pesquisa, já na fase de concepção,
os indicadores que favorecem a proposição de políticas públicas, garantir que o melhor conhecimento científico possa contribuir às políticas públicas e moldar o debate, e monitorar a demanda dos formuladores de políticas em escala local, regional e global, e isso significa visitar e conhecer aqueles que são responsáveis pela elaboração e aprovação e implementação de políticas públicas. Os Centros de Ciência para o Desenvolvimento que a FAPESP tem concebido e divulgado através de editais vão diretamente na direção dessa concepção ou dessa co-construção de políticas públicas entre academia e aqueles e aquelas que são responsáveis pelo seu delineamento e implementação. E aí vocês têm uma referência de como escrever um policy brief. Nós já estamos concluindo, chegando aos desafios novamente, os desafios de 2026 e 2030. Vamos lembrar esses desafios e por que os indicadores de impacto são necessários para responder a esses desafios. Em primeiro lugar, para prestar contas à sociedade, que é a pergunta central do nosso convívio de hoje, que é a defesa da autonomia universitária. Mas também com a inteligência artificial adentrando cada vez mais em todas as nossas atividades, como nós vamos enfrentar construtivamente o que chamamos de A for Good, como utilizar a inteligência artificial para o bem. Me parece que esse é um dos grandes desafios que teremos nesses anos já a partir de agora. A questão da ciência aberta, que a USP já começou há muito tempo, já com os primeiros repositórios de bancos de dados com teses e dissertações, mas monitorar o efeito China e saber o que queremos da nossa colaboração com a China. A China sabe muito bem o que ela quer do Brasil, mas será que nós sabemos o que queremos da nossa colaboração científica e tecnológica com a China? Me parece que esse é um desafio que devemos enfrentar logo e o mais tardar a partir de 2026. Diante das rupturas e transformações em todas as esferas, nós estamos a caminho de uma nova era, onde a digitalização, evidentemente, foi um dos maiores impactos, como construir permanentemente a identidade universitária. Quem somos, de onde estamos vindo, para onde estamos indo. E essa significa valorizar a memória. Nós não podemos nos limitar ao que já está digitalizado, nós precisamos recuperar o que está impresso, os manuscritos. A Biblioteca Mindy é um bom exemplo desse esforço de conexão de passado, presente e futuro, e as nossas bibliotecas de todas as unidades vão exatamente enfrentando esse desafio, para chegar à pergunta que procuramos responder: como prestar contas à sociedade. Ainda antes de concluir, temos que nos perguntar, já que estamos identificando indicadores, o que é avaliação responsável? A avaliação responsável, que foi resultado de um trabalho conjunto com a Declaração Dora, em primeiro lugar, ela combina métodos quantitativos e qualitativos. A avaliação responsável oferece aos pesquisadores opções de indicadores dos impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais e de políticas públicas decorrendo dos seus projetos. Indicadores de impacto social sistematizam a aferição e o compartilhamento dos resultados com a sociedade. Mas temos que tomar alguns cuidados, e aí vem alguns destaques. Qualquer métrica ou indicador escolhido para representar uma dimensão de desempenho acadêmico implicará na possibilidade de distorção de comportamentos. Porque se ficamos com a mesma métrica o tempo todo, a tendência é tentar cumprir essa meta, mas com desatenção sobre a missão principal do departamento, do programa de pós-graduação, da unidade ou da universidade. Quanto maior for a dependência em relação a um conjunto limitado de indicadores, maior será essa tendência de distorção. É o cuidado que sempre lembramos no projeto Métricas, quando se utilizam, enfim, indicadores de resultados e de impacto. Processos de avaliação aumentam o diálogo entre a universidade e a sociedade por incorporar valores como a flexibilidade e a representatividade da avaliação das atividades acadêmicas. Se de um lado
a avaliação responsável é incontornável, é preciso nós termos cuidado com alguns destaques. Em primeiro lugar, qualquer métrica ou indicador escolhido para representar uma dimensão de desempenho acadêmico implicará na possibilidade de distorção de comportamentos. Quanto maior a dependência em relação a um conjunto limitado de indicadores, maior será essa tendência de distorção. Processos de avaliação aumentam o diálogo entre a universidade e a sociedade, por incorporar valores como a flexibilidade e a representatividade da avaliação das atividades acadêmicas. Para concluir, então, ao longo desse convívio virtual, nós tivemos a possibilidade de abordar 5 temas. Quais são os conceitos para o monitoramento de impactos? O que diferencia as métricas de resultados e as métricas de impacto? O que são métricas de impacto centrado na sociedade? Como o monitoramento de impactos pode contribuir para a prestação de contas à sociedade? E os desafios 2026-2030. Nós vamos deixar algumas fontes complementares, declarações, manifestos, o caso do Manifesto de Leiden, essa declaração do Academic Manifesto From an Occupied to a Public University, o Resume for Research da Royal Society, o Hong Kong Principles, o do Global Research Council, Responsible Research Assessment, Call to Action, uma posição muito clara da Universidade de Utrecht, Recognition and Reward Vision, mas eu sublinho muito a importância desse último item, que é Practical Guide to Implementing Responsible Research Assessment at Research Performing Organizations, que foi recentemente divulgado e que está sendo traduzido para o português com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da nossa Universidade de São Paulo, em parceria com o Egida, a Declaração DORA e o Projeto Métricas. Aqui nós temos as 3 obras, que é a trilogia do Repensar a Universidade. Essas 3 coletâneas estão disponíveis através do acesso aberto do portal do CIB-USP, mas também ele pode ser encontrado no repositório de conteúdos do Projeto Métricas. Com relação aos 2 economistas que nós nos referimos no início da nossa alocução, o Daron Acemoglu, nós temos aqui as principais obras que ele publicou e que levaram ele a ser reconhecido com o Prêmio Nobel em 2024, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Introduction to Modern Economic Growth, and How Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Nós temos em seguida as obras do Joel Mokyr, The Level of Riches, Technological Creativity and Economic Progress, The Gift of Athena, Historical Origins of the Knowledge Economy, and finally, A Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy. E aí, no PowerPoint, vocês vão encontrar uma pequena descrição de cada uma dessas obras. Eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade do Projeto Métricas de compartilhar esse convívio no primeiro workshop de impacto da pós-graduação para a sociedade, organizado em parceria com a Egida e o nosso projeto, e desejar uma boa continuidade. As perguntas poderão ser formuladas através desses 2 e-mails, tanto o e-mail do métricas.edu@usp.br, copiando o e-mail egida@usp.br. Nós vamos ficar à disposição ao longo do dia de hoje, pelo menos até às 15 horas, recebendo perguntas e respondendo às perguntas que nos forem formuladas pelos participantes desse workshop de impacto da pós-graduação para a sociedade. O Projeto Métricas, como é de conhecimento de alguns, é uma iniciativa de 6 universidades apoiadas pelo projeto financiado pela FAPESP, e essas 6 universidades, no caso USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, ABC e a UFSCar,
estão constituindo o G6, que é um grupo das 6 universidades, exatamente para articular, alinhar as suas prioridades em prol de um melhor desempenho acadêmico e de comparações internacionais. Eu termino mais uma vez agradecendo essa oportunidade e desejando uma excelente continuidade de workshop no dia de hoje. Muito obrigado.